Vamos ouvir a palavra do Senhor agora, irmãos. E hoje nós temos um ditado, eu acredito que você já ouviu ele muitas vezes, já foi desafiado por ele, principalmente agora, nesse tempo em que todos desconfiam de todos, né? A nossa mensagem de hoje tem o título Fazer o bem sem olhar a quem. E o nosso texto é o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. É o versículo que parece que inspirou os autores, o pensamento popular em cima. Olha só, irmãos, Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 10. É interessante nós sermos desafiados a fazer o bem a todos, mas tem um toque aqui nesse versículo, irmãos, sobre prioridade. A gente vai estar pensando sobre isso. Mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia em uma passagem bíblica, numa passagem que aconteceu com Davi, enquanto ele não era rei, enquanto ele sofria perseguição por parte de Saul e algumas vezes a ameaça de guerrear com os filisteus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, bem quase no começo da Bíblia, assim, você vai, Samuel, ou então acessa o seu app aí, que aí é moleza, hein? Aplicativo bíblico é uma benção, irmãos. Agora esse negócio de espada ao ar perdeu a graça, a gente tem que fazer a brincadeirinha aí com o aplicativo. 1 Samuel, capítulo de número 23. Eu quero que os irmãos, pensando no fazer o bem sem olhar a quem, estimulados pelo texto de Gálatas 6:10, façamos o bem a todos, mas prioritariamente aos domésticos da fé ou da família da fé. Olhe para esta passagem, irmãos, que aconteceu com Davi. 1 Samuel capítulo 23, a Bíblia diz assim: e foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam, aí Keila, a briga é com você aqui, contra Keila, e saqueiam as eiras, e consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu, ferirei esses filisteus? Disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando em uma cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descesse a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com o teu servo, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul?
Disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, os 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra eles. Queridos, o contexto daqui o contexto histórico dessa passagem bíblica. Davi estava sendo perseguido injustamente por Saul, e ele chega então, tem esta experiência. E nesta passagem bíblica, eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta aí, nós vamos perceber aqui esse princípio de Gálatas, que pode ser ilustrado pelo provérbio: fazer o bem sem olhar a quem. É uma recomendação bíblica. Enquanto nós devemos ter tempo, façamos o bem a todos. O que está acontecendo aqui? Na fuga de Davi, ele chega em uma das cidades de Israel, Keila. Essa cidade está sendo invadida pelos inimigos naturais do povo de Israel, que eram os filisteus. Davi então percebe que ele tem que tomar alguma atitude, afinal são seus patrícios, são pessoas da sua nação. Davi então consulta ao Senhor, e nesse contexto aqui, irmãos, nós vamos ver os personagens deste momento bíblico. Primeiro, este que eu estou citando, acabei de falar, o Senhor, Deus. O papel de Deus, a revelação que essa porção fala sobre Deus para mim, e queria compartilhar com vocês, é que Deus é este que, especialista em fazer o bem a todos. A sua justiça, nós precisamos nos submeter à justiça de Deus, sabendo que todas as ações de Deus são ações que está fazendo misteriosamente bem a todos. O outro personagem que eu quero que vocês conheçam aqui é o rei Davi, que ainda a essa época não era rei. Com ele nós vamos aprender a fazer o bem hoje, sem olhar a quem. Os outros personagens que aparecem nessa história são os filisteus. Os filisteus são os inimigos naturais, declarados. Os filisteus representam aqui aqueles que sempre se levantam contra o povo de Deus, para destruir. Os filisteus, para nós essa noite, pode representar o time do diabo, o exército de Satanás, que está sempre sobre a justiça, a misteriosa justiça punitiva de Deus. Keila, não a nossa querida irmã ali, mas a cidade aqui, irmãos. A cidade aparece aqui como o alvo dos cuidados de Deus, que vai usar Davi como instrumento para revelar esses cuidados. Os homens de Davi, nesta passagem bíblica, para mim, ele tem a ver conosco. São as pessoas que precisam ser estimuladas, precisam ser desafiadas a fazer o que é certo, a fazer o bem. Tem pessoas que precisam deste estímulo. Naturalmente, elas muitas vezes não farão, ficarão neutras ou então evitarão fazer o que é preciso. Mas ao serem estimuladas, isso é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é uma ação que você pode ter na vida de pessoas que precisam ser estimuladas a fazer o que é certo, a fazer o bem sem olhar a quem. Nós temos aqui um sacerdote e um éfode. O éfode era a roupa do sacerdote que tinha duas pedras chamadas Urim e Tumim. Havia uma determinação de Deus naquela época que as respostas de Deus viria através daquela éfode com as duas pedras, Urim e Tumim. Perguntas eram feitas e as pedras eram jogadas, Urim e Tumim, e misteriosamente entendiam que a resposta de Deus era dada através do éfode, e que para nós hoje vai representar a palavra de Deus, a direção de Deus, a Bíblia, o que nós temos na mão. Saul, irmãos, o inimigo, o adversário circunstancial.
Quem é Saul para nós essa noite? As pessoas que não estão se posicionando de maneira abençoadora na minha vida, pessoas que não deveriam estar fazendo mal para mim, pessoas que não deveriam estar querendo me atingir, mas no entanto, misteriosamente, estimuladas talvez por coisas, no caso de Saul, ciúme, inveja. Davi era um guerreiro, se tornou um guerreiro muito famoso. Saul então entendeu que Davi era uma ameaça, e Davi não lhe era uma ameaça. Então, quem é Saul para nós? Pessoas, olha aqui para mim que coisa legal que Saul vai representar. Talvez essa seja uma realidade sua, pessoas que estão se posicionando de maneira errada na sua vida, querendo te prejudicar, querendo fazer o mal para você. Esse é o representante de Saul. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vai então aprender com Deus, com Davi, com essa dinâmica aqui. Aprender com Davi. Davi, ele tem uma preocupação de querer saber a vontade de Deus. Nesse grande desafio, irmãos, que nós temos, de fazer o bem sem olhar a quem, nós somos muitas vezes desestimulados a fazer isso, porque nós vivemos em um tempo em que existem muitas pessoas ruins, aproveitadores, pessoas que na nossa avaliação não merece que em direção dela seja feito algum bem, ou então pessoas que na minha avaliação, no meu julgamento, talvez não mereça que eu ore por ela, ou que eu faça alguma coisa que venha beneficiá-la. É interessante isso, mas Davi nos mostra aqui, de que o estímulo dele está em saber o que Deus quer que ele faça. E Deus aqui, irmãos, deixa bem claro para Davi, que o intuito de Davi, de livrar aquela cidade da ameaça dos filisteus, era algo que precisava ser feito. Davi então obedece ao Senhor, porque essa é a especialidade de Deus, é fazer o bem, e isso compromete a todos, porque de Deus só vem o bem. Não fique esperando que Deus vai te castigar. Eu tenho uma compreensão de Deus, irmãos, hoje, agora, que Deus Ele sempre vai nos dar uma oportunidade de acertar, apesar de eu estar errando sempre. Deus vai estar sempre me dando uma oportunidade para que eu acerte. Isso é uma compreensão que eu tenho de Deus. E Paulo tinha essa compreensão. Quando você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor, ou então acesse esse app, 2 Coríntios 5, versículo 14 a 17, você vai encontrar essa expressão aqui, ó, porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por nós, logo todos morreram. Ele morreu por todos. Olha como Deus, a especialidade de Deus, fazer o bem para todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não os conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É interessante essa transformação que o amor de Deus faz em nós, mudando as nossas percepções, mudando os meus objetivos muitas vezes, mudando as minhas intenções, quando estas são motivadas por eu fazer alguma coisa errada, por eu fazer aquilo que não é bom, aquilo que é mal. Então essa transformação me faz mudar, me transformar numa nova criatura, que é possível só através da experiência transformadora com a pessoa de Jesus Cristo. Então tá, esses dois personagens, Davi e Deus, mostra que essa conexão entre eu e o Senhor vai então provocar uma ação benéfica aqui. Davi faz exatamente o que Deus mandou, vai lá, livra o povo da ameaça dos filisteus. Davi, aparentemente, irmãos, se transforma em um herói ali naquela cidade. A cidade de Keila era uma cidade murada, era uma cidade que tinha uma fortaleza em volta, em termos de muro.
Então Davi livrou os filisteus dali, mas de repente, Davi fica sabendo que o seu perseguidor, o seu inimigo circunstancial, aquele que está tentando lhe fazer mal e não devia, filisteu, irmão, inimigo, mas Saul não. Saul estava se posicionando de maneira errada na vida de Davi. Eu quero que você saiba que nós temos pessoas assim, e quando não, o ruim é quando nós estamos nos posicionando de maneira errada na vida das pessoas. Tome muito cuidado com isso. Quando você está estimulado a fazer alguma atitude negativa contra uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, você está se posicionando de maneira errada à vontade de Deus na vida dessa pessoa. Davi então, depois de perguntar para Deus se ele devia fazer aquela bondade com o povo de Keila, Deus é justo, na sua justiça punitiva ali, ele pune os filisteus, mas nós não vamos entrar no mérito da questão agora, e poupa Keila, apesar de Keila. Por quê? É um povo ingrato para com o seu libertador. Vocês viram o que aconteceu? Quando chega a ameaça de Saul, Davi vai perguntar para Deus: Senhor, Keila, os cidadãos de Keila vai me entregar? Não, é verdade que Davi vai vir aqui, vai tentar me pegar, vai destruir tudo para me pegar? Deus falou: e nessa tentativa os cidadãos de Keila vão me entregar para Davi, para Saul? Deus fala: vai. Assim, olha, irmãos, que coisa interessante, a atitude de Davi é uma atitude de nobreza. Sabe o que ele faz, queridos? Ele sai fazendo bem a Keila pela segunda vez, porque o que poderia acontecer ali seria uma invasão e muitos morrerem dos dois lados, Davi não se vinga de Keila, porque Keila não está sendo grata, por não estar protegendo o seu herói circunstancial. Keila simplesmente trai, entre aspas, não traiu porque Davi foi embora antes, mas Davi não foi recompensado pelo bem que fez. Mas não vemos Davi murmurando, ele apenas recebe o aviso de Deus e sai, deixando para Deus, preste atenção, deixando para Deus cuidar de Keila e também cuidar de Saul. Saul do lado errado na vida de Davi, fazendo o que não deveria, que não precisava, e Keila sendo estimulada a ser obediente ao seu rei oficial. Keila estava obedecendo ao rei, apesar de Davi ter livrado-os. E aí vem o amor de Deus constrangendo-nos ao olhar para uma passagem como essa, e não vemos nenhuma censura de Deus também. O que Deus fez comigo e com você, se não o mesmo, nos livrarmos da mão dos nossos inimigos, usar instrumentos, pessoas, usar circunstâncias. Deus fez comigo, me amou apesar de mim, dos meus pecados. Tem uma passagem, irmãos, tem uma ilustração que eu queria compartilhar com vocês, de um sábio, o seu discípulo e uma serpente, próximo de uma floresta que estava incendiando. A cobra indo para o lado do fogo e o sábio tirando-a com uma vara para ela não ir para o lado do fogo. Mas quando ele fazia isso, a cobra tentava picá-lo e ia para o lado do fogo. O sábio ia lá e fazia isso, tentava tirar a cobra de não entrar no fogo. De repente o seu discípulo falou: por que você não para com isso? Essa cobra má, toda vez que você tenta fazer o bem para ela, ela tenta te fazer o mal, e você continua tentando livrá-la, deixa ela se queimar. O sábio então disse algo que seria bom que você nunca esquecesse: essa é a natureza da cobra. A natureza da cobra é tentar me picar. A natureza da cobra, na ideia dela, é achando que eu sou ameaça, ela está tentando me fazer o mal.
mas a natureza da cobra não pode mudar a minha natureza. Está entendendo isso, irmãos? Diga amém. O mal do outro não pode mudar quem eu sou. Isso aconteceu com Davi. A cobra na vida de Davi era Saul. E se você for conhecer a relação desses dois, você vai ver que quando Davi teve a oportunidade de fazer o mal para Saul, Davi não o fez. Então a natureza da cobra não mudava, a natureza da cobra era picar, diz o sábio, mas a minha natureza é livrá-la do fogo. A natureza dela não pode mudar a minha. E o que é isso senão Deus me amando apesar de mim? Meus pecados muitas vezes me fazem me comportar como a cobra. Deus me tirando do fogo, Deus me tirando do inferno, e eu tentando ferir a Deus com a minha rebeldia, tentando ferir a Deus com a minha insensatez. Irmãos, essa é uma coisa que acontece conosco, e Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, amém? Não espere de Deus deixar que você se perca, não espere de Deus deixar que você entre no fogo. Deus vai estar sempre tentando te tirar, apesar da sua rebeldia, apesar da sua insensatez, muitas vezes. Isso aconteceu comigo, isso acontece conosco, isso acontece comigo ainda. Agora, irmãos, qual é o estímulo nosso hoje? Olharmos para o exemplo de Davi, que fez o bem sem olhar a quem. Fez o bem para quem não lhe retornou o bem. Eu não estou aqui esperando retorno. Eu estou aqui, queridos, para ser instrumento, passar para o lado de Deus e fazer o bem mesmo. Mas lembra aqui no texto de hoje que a gente leu de Gálatas 6:10, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Me parece então que a gente deveria ter essa disposição de fazer o bem a todos, mas pensar nessa prioridade. Davi, com quem estamos aprendendo a fazer o bem, ele vai nos mostrar, irmãos, que ele está fazendo a primeira pessoa a receber o bem que ele estava fazendo, era ele mesmo. A Bíblia diz de que Jesus nos ensinou, é melhor dar do que receber. Paulo vai falar isso lá no capítulo 20 de Atos, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, versículo de número 35, que nós devemos fazer o bem, porque é melhor fazer o bem. Davi, relacionando-se com Deus, de uma maneira em que ele quer saber de Deus, o que ele deve fazer, como ele deve fazer o bem, ele então é capacitado para ser o que Deus quer que ele seja, uma pessoa boa, e uma pessoa boa nas mãos de Deus, vai vencer as suas batalhas. Deus mandou que Davi enfrentasse os filisteus, e Davi foi e fez, e sem medo, e ele foi lá e venceu. Quando a gente olha com essa prioridade, aparece a realidade de Keila, as pessoas necessitadas, a quem Deus quer abençoar, mas que nem sempre são gratas. Jesus nos ensina a fazer bem para Keila, irmãos. Jesus nos ensina, mesmo conhecendo as nossas limitações. Tem uma passagem que eu acho muito rica, de um dos ensinos mais desafiadores de Jesus, que está lá em Mateus, e eu gostaria que vocês olhassem para esse texto comigo. Mateus capítulo 5, versículo 37 em diante. Irmãos, aqui, quando a gente pensa em fazer o bem sem olhar a quem, mas o texto fala para nós priorizarmos. Olha o desafio que Cristo nos lança em Mateus capítulo 5, 37 em diante. Seja porém o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistai ao mal,
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amará o teu próximo, aborrecerá o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Irmãos, olha, fazer o bem sem olhar a quem. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O que eu aprendi nesse texto é que nós, na dinâmica da nossa vida, o Senhor conhece as minhas limitações. Ele sabe que em alguns momentos eu tenho as minhas dificuldades. Eu não tenho esse rompante davídico de ir perguntar para Deus se eu devo fazer. Não, muitas vezes eu fico ali na minha. Então Deus, na minha limitação, Deus me deu o direito de dizer não e de dizer sim. Ele mandou que eu dissesse sim ou não. Aí vem com a relação da pessoa que está se posicionando errado na minha vida. Mas quem determina a minha ação em direção a ela é se ela precisar e ela pedir. Eu acho muito interessante que Jesus, por várias vezes, ele fala assim: ó, se o teu inimigo fizer isso, se ele te pedir a capa, dele também a túnica. Se ele pedir para você ir 1 milha, vá com ele 2. A pessoa que está se posicionando errado na minha vida, ela determina a minha ação de fazer o bem para ela. Se ela precisar, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque a gente se conhece, irmãos. Nós não somos essa perfeição de pessoas, nós temos dificuldades. E esse texto para mim é um texto de libertador. Primeiro, que eu posso dizer não sob a orientação de Deus. Nós temos muita dificuldade de dizer não muitas vezes, mas a Bíblia nos ensina aqui a dizer sim ou não. Então, Davi tinha essa disposição. Ele disse não para os seus soldados: não, vamos lá, não vamos abandonar Keila. Mas depois ele disse, tirou os seus soldados de Keila sem nenhuma vingança, sem fazer nada. Irmãos, e nós temos uma arma poderosa para fazer bem a quem não está fazendo bem para nós. Interceder, orar e abençoar essas pessoas. Isso é possível a todos fazerem. Qual é o texto máximo, qual é o texto áureo de hoje? Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, Gálatas 6,10, mas principalmente ao doméstico da fé. Então, gente, eu quero que você pense agora assim, nessa proposta de fazer o bem sem olhar a quem, eu preciso se preocupar comigo. Então deixa Deus fazer o bem máximo na tua vida. Deixa o Senhor fazer o maior de todos os bens, arrancar você da condenação do pecado. A Bíblia vai dizer para nós em Romanos 6, 22 e 23, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Deixa Deus fazer esse bem máximo na sua vida, arrancar você da condenação do pecado, fazer de você um filho dele, lhe dar poder para você viver uma vida de salvo. Quando pensamos em fazer o bem, não olhar a quem, mas estimulados a priorizarmos os domésticos da fé, não devemos pular a nós mesmos, cuidar da gente. A Bíblia diz, irmãos, que o livramento que Deus dá do pecado é porque o salário do pecado é a morte. Diz Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deixa Deus fazer esse bem máximo com você, para que depois você seja capaz de instaurar na sua vida a capacitação espiritual de fazer o bem sem olhar a quem. O mandamento máximo de Jesus, o mandamento máximo de toda a palavra de Deus, resumida em apenas 2 mandamentos:
todas as ordens, todos os detalhes da palavra de Deus, foi condensada naqueles 2 principais mandamentos, que de todos os lugares que estão escritos, o que eu mais gosto, é porque sai dos lábios de Jesus, é Jesus quem diz aqui, Marcos 10, abra sua vida, ou melhor, Marcos 12, Jesus vai dizer, né? Marcos 12, 28 a 31, aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? É interessante, irmãos, que ele só perguntou qual era o primeiro, mas Jesus deu a resposta que aquele rapaz precisava ouvir, porque eles tinham decorado esses mandamentos, esse principal mandamento. Jesus então respondeu, versículo 29, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A pergunta acabaria aqui, a resposta estava aqui, mas Jesus não faz isso conosco. Mesmo que eu não consiga fazer a pergunta por completo, mas e o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém, igreja? Irmãos, olha só, na dinâmica de cumprir esta coisa mais equilibrada na nossa vida, você vai fazer o que Davi fez, você vai falar com Deus: Senhor, como eu faço isso? Deus vai dizer para você assim: eu quero que você cuide de você, cuide da sua saúde, traga qualidade na sua relação comigo, cuide, e eu vou te dar uma ferramenta para você fazer isso. É lindo demais. Sabe qual é a ferramenta que Deus vai te dar? O seu próximo, as pessoas que fazem parte da dinâmica da sua vida, a quem você deve fazer o bem. Algumas delas, a maioria delas fazem parte do seu cotidiano. Para quem é casado e tem filhos, a esposa e os filhos. Para quem é casado e não tem filhos, a esposa ou o esposo. Para quem é solteiro, seus pais. E depois, as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, seus colegas de trabalho, seu colega de escola, seu irmão da igreja, ou seu melhor amigo, os seus amigos da sua rua, os seus vizinhos. Esses são os instrumentos que Deus vai nos dar, para que eu cuide de mim e demonstre o quanto eu o amo. A minha adoração a Deus, ela será evidenciada pela maneira com que eu cuido de mim, e o instrumento que Deus vai fazer com que eu cuide de mim, é eu ficar totalmente pronto e preparado para fazer o bem, sem olhar a quem. E quando Ele manda eu priorizar os domésticos da fé, então Ele vai dizendo isso para você: casados, esposo e esposa, casados com filhos, esposa e filhos, solteiros, seus pais, seus amigos para todos, seus irmãos, sua família de fé. E quando aparecer uma pessoa que se posiciona de maneira errada na sua vida, como Saul se posicionou de maneira errada na vida de Davi, essas pessoas são alvos da minha oração e da minha intercessão e da minha bênção ao Senhor. Mas olha aqui para mim, irmãos, que eu quero terminar. Quando eu decido fazer o melhor de todos os bens para mim, deixando Deus me arrancar da condenação do pecado, a partir daí eu sou capaz, pela força do Espírito Santo de Deus, a fazer o que é preciso com quem Deus mandar que eu faça o que é preciso. Fazer o bem sem olhar a quem.
mas não faça isso sem orientação de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso.